Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre alimentação consciente. Programa número 8 da nossa série O Ser de Consciência Desperta. Aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, retomando então um pouquinho esse assunto do bloco anterior, onde você estava nos explicando sobre essa questão do passe, muitas vezes não estamos presentes, estamos com um pensamento em outro lugar e acabamos sendo influenciados ou influenciando de uma maneira até negativa. Como que você pode estar complementando? Tem pessoas que querem fazer uma tarefa qualquer e não têm sequer a noção do que estão fazendo. Outros estudam, mas poucos querem se aprofundar. Allan Kardec recomendou duas coisas para que esse trabalho pudesse ter o êxito esperado ou almejado por aqueles que assim se propõem, que seria o conhecimento de causa e os valores morais. Porque, como vimos, a força vital vai nascer inicialmente da nossa consciência, porque é uma expressão da nossa consciência como recursos inesgotáveis em nós, na visão de vários autores. E essa interação da nossa força através do centro coronário, do centro frontal, depois do centro laríngeo, centro cardíaco, todos os centros do nosso corpo, porque no centro coronário a expressão máxima das nossas virtudes vai recebê-la e vai gravar nesse fluido sutil as nossas impressões mais nobres. O universo mental vai enriquecê-la e construir com ela, através da inteligência, da imaginação baseada em nossas memórias, as realidades que nós necessitamos para revitalizar ou para despertar ou aprimorar a consciência que nós queremos no universo perispiritual e físico, no nosso cenário, ou naqueles que nós vamos transferir essas realidades. A interação do nosso universo com as energias do entorno, tanto para assimilar forças, para transformar-se nos elementos nutridores, quanto para assimilarmos inspirações para enriquecer os nossos valores também. E a partir daí, sabendo que a alimentação que eu vou usar para nutrir o meu corpo, a leitura, a música, tudo que eu trouxer para dentro do meu cenário vai servir para transformar no magnetismo, porque o alimento que eu vou transferir, ou o elemento que eu vou transferir em linhas gerais, para confortar o universo biológico de alguém que está recebendo o passe, vai ser a energia animal que nós normalmente falamos. A exteriorização do plasma de minhas células, que é a somatização de tudo que eu construí através das minhas vivências, a interação com o contexto, a alimentação que foi importada para dentro do meu cenário. Tudo isso vai ser transformado nesse produto final para o conforto biológico do ser. Os valores desde os instintos. Isso, nós falamos no corpo físico, o centro vital, o centro genésico e o centro kundalini estaria encarregado mais diretamente nessa assistência biológica. Para assistirmos o universo perispiritual, vamos usar as forças ainda existentes na fronteira do centro vital, que está no modelo organizador biológico ou no primeiro núcleo do psiátomo, as forças instintivas do automatismo, que está no perispírito, as forças emotivas, que também está no perispírito, no centro cardíaco, as instintivas no centro gástrico, as forças dos desejos desse universo de possibilidades que está no centro laríngeo, para nós assistirmos o universo perispiritual de alguém. Para assistirmos o universo mental e consciencial, vamos usar o centro coronário e o centro frontal para orientar a parte moral e espiritual de alguém. Se eu não tiver a noção disso, eu vou mais perturbar, porque Allan Kardec, na obra A Gênese, após variados estudos e experimentações práticas, ele narra que esses fluidos vão ser enriquecidos com as nossas virtudes ou perturbados com os nossos vícios, com as nossas paixões de variada ordem. De tal forma que neste capítulo desta obra vai estar bem claro que eu posso perturbar, asfixiar uma pessoa com a energia que eu vou transferir ou revitalizá-la, acalmá-la e etc. Nossa, então isso é muito sério e olhando num contexto geral, será que a maioria está preparado realmente para isso? Exato. Então veja um comportamento. Eu como bife, mas não tenho a mínima lucidez para orientar aquela energia, aqueles instintos, aquela ferocidade até e várias energias que podem ser de mágoa, de raiva, que está inserido naquele universo que ele assimila muito facilmente esses elementos.
e incorporo sem maiores preocupação, vendo um programa de TV, falando da vida alheia, e mais tarde, isso pode ser no almoço, e à noite vou fazer o processo de aplicação do passe. Eu não fiz isso, eu abri mão do bife, abri mão, mas não tive o jejum moral, deixando de falar da vida alheia, de fazer comentários, de várias coisas, e continuo com o mesmo comportamento moral, eu estou muito mais carregado de energias negativas do que se comesse o bife e não falasse da vida alheia. Então são várias situações, não é porque eu sou vegetariano que a minha energia seja mais pura, muito pelo contrário, ela pode ser a mais perturbadora que existe, até porque se prova nos meios científicos que o leite mais tóxico ou o alimento mais tóxico que existe é o leite materno, quando a mãe não sabe se comportar no pensar, no sentir, no falar, no agir. Deveria ser o mais nobre, não é isso? Sim. Mas, no entanto, se transforma no mais tóxico. Então, tudo vai depender da conduta. É a conduta. Mais do que aquilo do qual eu estou me alimentando, é a conduta que eu tenho diante da minha vida como um todo. Lemos no Livro dos Médios que é o conhecimento de causa e os valores morais. Então, a minha cultura, o que eu sei a respeito de e o que eu faço quando realizo aquilo que eu me disponho ou aquilo que me proponho. Então, eu preciso do conhecimento para saber o que estou fazendo e de valores para enriquecer o que eu estou fazendo. Então, eu preciso do amor para enriquecimento do produto, mas eu preciso da instrução para saber onde vou fazer, como vou fazer, o porquê estou fazendo. Mas no caso de uma alimentação de origem animal, se eu trago algo daquele universo e eu não sei trabalhar com esses instintos dentro de mim, do que está vindo daquele animal, isso não acaba sendo então prejudicial? Se eu não sei trabalhar, é onde aquele universo passa a comandar o meu cenário. Eu passo a ser tão feroz quanto o animal com o qual estou alimentando. Eu adquiro aquelas diretrizes, aqueles elementais vêm para o meu cenário e eu tenho a predisposição de ficar muito violento às vezes, dependendo de como me comporto moralmente. Eu falo de experiência própria. Quando eu tomava café, você sabe, eu já plantei café, eu já carpi o café, eu já colhi o café, eu já soquei lá no pilão, limpei o café, eu já torrei o café, eu já moí o café, eu já fiz o café e eu já tomei café. Então eu posso dizer um pouquinho que tenho uma noção. Mas eu não sabia até pouco tempo que se eu deixar a água ebulir, e no processo de ebulição em 100 graus, eu queimo os elementos mais nobres da estrutura do café e transformo ele quase num veneno. Só com isso. Então a água, quando começa a surgir aquelas bolinhas na beirada ali do vasilhame, que eu percebo que ela está próxima da ebulição, eu desligo e vou colocar a água em cima do pó e não o pó dentro do vasilhame, como a maioria de nós fazemos. E vou colocar ali harmoniosamente, calmamente, e vou ter a essência do café preservada se eu não colocar o açúcar. Se colocar, eu já detonei quase a totalidade da estrutura do café, se eu quero um elemento nutridor, harmônico no meu cenário. Nada contra o açúcar, que na maioria das vezes o açúcar refinado, o açúcar cristal só adoça, não tem nutrientes nenhum úteis ao nosso corpo. Na maioria, os elementos agressivos que colocam para beneficiá-lo, sendo outros açúcares, como o mascavo, o demerara, como quase 20 elementos úteis e nobres ao nosso corpo, se usarmos na medida exata. Mas no café, nós vamos tomar o café e não café com açúcar. Porque não se combina nem o mascavo, nem o outro ali no café em si, e nem em sucos de forma alguma, e nem em chás, muito menos. Então, em situações X, em determinados chás, nós podemos colocar. Tem chás que não se toma em jejum. Por exemplo, o chá verde, se você tomar em jejum, há a possibilidade de você vomitar. Se você toma depois da refeição, com a temperatura menos agressiva, a água do que a que foi preparada para o café, bem menos ali o aquecimento da água, ele vai ser um elemento que vai ajudar na digestão se eu souber fazer isto. Se eu não souber, eu vou complicar a minha vida. Por isso que nós precisamos desse conhecimento na área da nutrição, principalmente porque a maioria de nós ainda não vivemos sem comer, tanto da nutrição que gestamos ou criamos a partir de nós mesmos, ou aquela que incorporamos das incontáveis realidades. Por isso que a alimentação consciente precisa de ser, pelo menos, pensada a respeito. Pelo menos admitir a possibilidade de um dia agirmos assim.
No caso da alimentação consciente, combinado então com esse conhecimento da parte da nutrição, onde que a gente pode buscar então esses recursos? Existe já muito na literatura, mas eu preciso ter a lucidez. Quando eu tenho conhecimento espiritual da minha realidade e leio obras como André Luiz, Nosso Lar, em si a alma somente se nutre de amor. Então, o alimento da alma, o amor. Agora, o meu corpo, além de se nutrir de amor, porque lá também fala que o amor é o cibo, o alimento do universo. Se é do universo, pode ser do meu corpo também. Agora, esse amor vai chegar no meu corpo como? Pelo que penso, pelo que sinto, pelo que falo, ou como vivo. E esse amor está espalhado na natureza porque tudo que existe é a manifestação do amor divino, porque tudo foi criado a partir do alimento e o amor é o alimento, no sentido universal do termo. Então, tudo que existe nasceu desse alimento, amor, que é a expressão divina. Então, quando eu tenho essa noção mais exata ou nessa dimensão mais ampliada, eu passo a ter uma consciência mais harmônica no sentido de saber o que necessito, como necessito, quando, e vou ficar em paz com a minha consciência porque fiz o melhor que podia e que sabia naquele momento, mediante as informações que foram coletadas, não só da ciência clássica, das terapêuticas alternativas, da filosofia, da ciência ou até da religião em determinadas frequências, mas agora eu tenho um conhecimento mais vasto do ser integral e posso ter um acerto maior e na experiência do dia a dia eu posso ir aprimorando esses conceitos e buscar informações na minha própria consciência ou nos arquivos cósmicos, a depender do meu comportamento, da minha expressão no dia a dia ou da minha exemplificação. Ok. E você que está acompanhando o nosso programa, faça parte também do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38 e torne-se um sócio, aproveitando as vantagens e os benefícios. Vamos agora para o intervalo e voltamos dando continuidade ao nosso estudo.